Bem, tudo bom com vocês? Então, vamos para uma aula hoje, a aula do capítulo 10 de Bio 1, tá? Capítulo 10, que no livro de vocês começa aí na página 28, tá? Essa aula é sobre tecido conjuntivo. A gente vai fazer uma introdução a esse tecido, vai mostrar as principais células desse tecido e como um todo, e falar de tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo, denso, e de tecido adiposo. Tá? Essa aula que vocês terão é a partir de uma aula ao vivo feita para um terceiro ano. Então, uma abordagem um pouquinho diferente, mas ela segue mais ou menos o mesmo padrão do livro de vocês. E a gente só no livro de vocês, nesse capítulo, vai até cartilaginoso. Cartilaginoso nós vamos ver mais à frente, tá? Então, a gente ainda tem que ver tecido cartilaginoso, a gente vai ver tecido ósseo, vamos ver tecido sanguíneo, sistema imunitário, todos esses baseados em aulas de tecido conjuntivo. Então, essa aula de hoje é uma abertura a esse tecido, seria tecidos conjuntivos primeira parte, tá? E que serve para a gente ter uma visão geral desses tecidos, tá bom? Depois dessa aula, ao final dela, a gente vai fazer exercícios. Bom, então vou selecionar os exercícios do livro a serem feitos e vocês executem, tá? Qualquer dificuldade, para o vídeo, volta, tá? Olha de novo e vamos lá. Também a gente vai estar aí na plataforma, olhando, vendo, interagindo com vocês, tá bom, gente? Então é isso. Aquele abraço, boa aula para vocês e a gente se vê em breve. Valeu. Bom dia, gente. Estamos aí, biologia, para uma aula de Biologia 2. Nosso assunto é histologia animal, né? Então a gente vai falar um pouco sobre os tecidos. Hoje vamos começar os tecidos conjuntivos, né? Que são vários. Mas vamos fazer, então, a aula de conjuntivos, tecido conjuntivo 1. Então, a aula hoje, dia 27/5, tecidos bio 2, isso, bio 2, tecidos conjuntivos, primeira parte. Espero que não trave muito. Vou colocar, já vi que está travando um pouquinho, né? Vou colocar aqui compartilhar minha tela, para a gente começar. Essa aula não é pequena. Está travando, né? Meu sinal aqui está legal. Talvez esse link que não esteja muito bom, mas vamos lá. Aquele jeito, gente. Ficou ruim demais. Abre o microfone. Dúvidas, abre o microfone. E, e pede socorro aí. Né? Bem, vamos lá então. Começar a apresentação. Qualquer coisa, abram o microfone e falem, tá? Então, nossa aula de hoje de histologia animal. Ok? Deixar ele respirar aqui. Começou frio, está travando. Então, a gente hoje vai falar dos tecidos conjuntivos da primeira parte, tá? A gente vai mostrar os tipos de células do tecido conjuntivo, vai falar um pouco do que é essa matriz, o que apresenta lá, e vamos dar uma geralzona no tecido adiposo. Sim, é bem rapidinho esse tecido adiposo. Tá? Não tem muito mistério, não. E vamos lá. Vou pegar essa caneta. Então, essa é a nossa aula 8, ok? Isso aí é a nossa aula
8. Ela está na página aí, a partir da página 66. Tá? Página 66. Quem for acompanhando no livro. Bem, então o tecido conjuntivo, galera, é o tecido mais abundante que a gente vai ter no corpo humano, tá? Ele é um tecido que vai servir de ligação entre tecidos, ele vai servir de proteção para o corpo mesmo, para órgãos, tá? Ele preenche os órgãos, né? Preenche estruturas, então ele serve contra impactos, protege, fazendo, por exemplo, respostas imunes, mas também protege fazendo cicatrização, tá? Ele também sustenta, ele vai dar sustentação para diversos órgãos e sistemas, tá? Também faz transporte, o nosso principal sistema de transporte, que é o sangue, é um tecido líquido, né? Tecido conjuntivo hematopoético, né? Que é o sangue. Ele também serve de reserva energética, principalmente aí o adiposo, e ele vai fazer nossas respostas imunes porque ele tem várias células e essas células elas passam pelos tecidos a partir do conjuntivo, elas vão chegar em outros tecidos, inclusive estão no sangue, né, que é um tecido conjuntivo, é, fazendo aí, tendo as células de defesa, produzindo, fazendo fagocitose, produzindo anticorpos, tudo isso, tá? Então, tudo isso eles permitem fazer. Então, características gerais desse tecido, ele é de origem mesodérmica, faltou um R, mesodérmica, ele é de origem mesodérmica, tá? Então, folheto embrionário lá, mesoderme, constituído de células e de matriz, diferente daquele tecido epitelial que a gente viu na última aula. Esse cara que tem muita matriz, né, ele é muito mais matriz do que propriamente células. As células não são coladinhas como o tecido epitelial, elas são muito dispersas, né, com uma grande matriz entre elas. Essa matriz é de substâncias intercelulares que estão entre elas. O que, que tem nessa matriz? São fibras, tá? E substância fundamental, água e proteínas diversas. Tá? É um tecido vascularizado e inervado, exceto nos tecidos na cartilagem, tá? Exceto as cartilagens. O cartilaginoso não é nem vascularizado, nem inervado, tá? E eles têm tipos celulares variados, mas tem alguns básicos que se apresentam em todos eles. Todos eles não, mas principalmente nas origens deles. Vamos lá. Quais são esses tipos de células? Nós vamos ter os fibroblastos, tá? Que sintetizam as fibras. O nome dele já diz, né? É uma célula blástica, uma célula fundamental, que produz colágeno, produz fibras de elastina. O colágeno forma dois tipos de fibras diferentes, que a gente vai ver mais à frente. Vai produzir proteinoglicanas, tá? Que são complexos de proteínas e açúcares, e glicoproteínas, que são outros tipos de complexos de açúcares e proteínas. Essas células vão participar da cicatrização de ferimentos, né? Se machucou, não sei o que, aquilo vai fechar. Então, eu preciso de ter fibroblastos ali, construindo as fibras, construindo tecido conjuntivo originalmente, depois preenchendo com outros tecidos que vão surgindo ali. Esse fibroblasto, quando se torna menos ativo, ele passa a se chamar fibrócito e ele tem pouca atividade metabólica. Mas ele pode ser recrutado. Aqui eu tenho uma imagem, né? Os fibroblastos ativos, aqui, ó, você está vendo que o citoplasma dele é bem complexo, com várias organelas, e aqui um fibrócito, tá? Que já está mais calmo ali, paradinho.
Esses caras vão se transformar em osteócitos e condrócitos, tá? Nos tecidos ósseos e cartilaginosos, tá? Eles é que vão ser essas mesmas células com nomes diferentes. O que acontece é o seguinte: esse fibrócito, né, esse camarada aqui, se precisar, ele volta à sua atividade original, tá bom? Ele começa a fazer as funções de um fibroblasto. Segundo tipo de células, macrófagos. Aí já estamos em células de linhagem branca. Ele é originado de monócitos, tá? Que são células sanguíneas, tal. Ele vai ser responsável pelos processos de fagocitose. Esse macrófago pode ser fixo, ou seja, estar sempre no mesmo tecido, ou ele pode migrar pelo corpo, diversos tecidos. E ele faz fagocitose de várias formas. Ele faz fagocitose de células já antigas, ele faz fagocitose de agentes externos, bactérias e tal, vírus. Ele vai dar aquele primeiro combate, tá, do sistema imune, tá bom? Então, ele está presente nos tecidos conjuntivos. Você feriu a pele aqui, ele já vai estar logo abaixo. Então, os macrófagos já estão ali, então por isso que cria aquele pus. Geralmente, o pus, né, as reações de pus vão ser reações desses macrófagos aqui. Aqui eles estão fazendo fagocitose, estou vendo aqui, ó, de duas células antigas. Então, o macrófago é esse camaradinho aqui, ó, tá? Então, o que, que ele faz também? Além de fazer fagocitose, ele dá a sinalização para os linfócitos começarem a guardar memória imunológica. Então, está aqui, ó, uma imagem disso acontecendo. Então, aqui está o macrófago, tá? Aqui. Ele está aqui fagocitando um antígeno, vai fazer digestão, vai sobrar pedaços, né, desses antígenos, é, pedaços proteicos, em que ele está comunicando aqui, ó. Ele está comunicando com o linfócito, que é essa célula aqui. Então, ele está comunicando, e esse linfócito guarda essa informação, tá? E aí forma aquilo que a gente chama de memória imunológica, tá? Então ele auxilia no processo de memória imunológica. Outra célula que nós temos é o mastócito, tá? Mastócito, ele vai ser uma célula abundante nos vasos sanguíneos dos tecidos conjuntivos, aqueles vasos sanguíneos que irrigam os tecidos conjuntivos, que chegam até o tecido conjuntivo. E o que esses caras fazem? Aqui tem dois deles. Aqui eu tenho um ativo, né? Veja que está cheio de vesículas aqui dentro. Essas vesículas têm duas substâncias principalmente. E aqui tem ele já secretando, jogando para fora essas vesículas. Vesículas que são vesículas de líquidos, de substâncias. Ele vai secretar, ele aqui vai secretar essas substâncias. Quais são elas? A histamina, ou seja, você fica recebendo um tipo de antígeno, uma substância que começa a que te irrita, que irrita o seu sistema. O seu sistema começa a responder a essa sinalização, a esse antígeno. E o que vai acontecer? Então, vai começar a ter uma resposta de reações com a histamina. Essa histamina ela começa a sinalizar as outras células, ó, tem gente aqui estranho, tem um corpo estranho. E esse mastócito começa a jogar esse sinal. Só que isso produz reações alérgicas na gente. Essa histamina, ela produz reações que vão começar a formar edemas. Por quê? Vai começar a formar diapedese, tá? Os vasos, os glóbulos brancos vão começar a querer sair dos vasos sanguíneos, e aí, para isso, precisa aquecer, então começa a aquecer naquela região, e começa a produzir, né, com o passar do tempo, pode começar a gerar pústulas, pus, essa coisa toda, porque você está com uma alergia. Né? A alergia não é ruim, a alergia é uma sinalização positiva. O problema dela é essas doses excessivas de histamina
poderem provocar, né, um choque anafilático, uma reação que pode ser letal para o indivíduo. Por isso que a gente vai tomar o quê? Antihistamínicos, né, que são remédios contra a alergia. Na realidade, eles vão bloquear a ação das histaminas que esses mastócitos estão produzindo. Tá? Então, bloqueando essa histamina, você reduz a, a reação alérgica, certo? Sem afetar diretamente os mastócitos, tá? Outra coisa que ele produz aqui é a heparina. A heparina é uma substância anticoagulante, ou seja, que evita a coagulação, a formação principalmente de trombos nos vasos sanguíneos, tá? Evita a coagulação de sangue dentro dos vasos sanguíneos. Enfim, então essa heparina é um anticoagulante importante, tá? Produzido pelo mastócito aí, e que auxilia na prevenção contra trombose, por exemplo. E outra célula última, né, mais frequente, são os plasmócitos. Os plasmócitos, eles são originados a partir de linfócitos B ativados, ou seja, você teve um encontro com uma substância que o linfócito T, lembra aqui? Linfócito T já tem uma memória para ela. O que vai acontecer? Esse linfócito T vai ativar um linfócito B. Esse linfócito B começa a produzir, se transformar em plasmócitos. Esses plasmócitos vão produzir o quê? Anticorpos. Tá? Anticorpos específicos, chamados de imunoglobulinas, que são aquelas IgM, né? Que produzem as respostas antígeno-anticorpo. Ou seja, você tem um antígeno de um corpo estranho, tá? E o anticorpo vai combater aquele corpo estranho, tá bom? Então é o plasmócito que produz esses anticorpos, tá bom? Do tipo imunoglobulinas, tá? Que funciona desse jeito aí, um invasor já reconhecido, tá bom? Beleza, gente? Essas são as células. Alguma dúvida? Bem, matriz extracelular, galera. O que é essa matriz? O que tem nela? Ela vai ter a substância fundamental e as fibras, ok? É o conjunto desses dois. O que é essa substância fundamental? Água e várias moléculas orgânicas, complexos de polissacarídeos e proteínas. Por exemplo, nós vamos ter aí o ácido hialurônico. O ácido hialurônico é uma substância que vai fazer uma liga entre tecidos. Tá? O ácido hialurônico participa da formação de vários tecidos e deixa eles viscosos, principalmente os conjuntivos, mais viscosos, mais unidos. Algumas células vão apresentar uma substância chamada hialuronidase, que é uma enzima, né, que digere esse ácido hialurônico que está presente na substância fundamental dos tecidos conjuntivos. Por exemplo, o espermatozoide ele tem hialuronidase, que permite ele vazar a corona radiata dos ovócitos, por exemplo, né? Zona pelúcida, corona radiata, zona pelúcida, ele invade ali para poder fecundar. Ele tem essa enzima que tem ácido hialurônico em torno dele. Os macrófagos, produzem essa enzima para poder avançar entre os tecidos conjuntivos, tá certo? Para poder conseguir se locomover. E várias células vão ter isso aí, tá? Esse ácido hialurônico faz parte, então, da substância fundamental, formando aí todos esses tecidos conjuntivos, tá? E as fibras? Nós temos três tipos de fibras. Fibras colágenas, que estão aqui representadas por essa imagem A, que são resistentes à tração e flexíveis. Elas estão presentes bastante na pele, então a gente consegue puxar aqui, né? Então elas têm resistência à tração, a gente puxa e ela não arrebenta, mas ao mesmo tempo são flexíveis. Elas têm um maior calibre, elas são formadas de colágeno, mas colágeno de maior calibre. Presente em todos os tecidos conjuntivos, mas principalmente em ossos, cartilagens, tendões, ligamentos, e vai estar presente bastante
na pele também, tá? Fibras elásticas têm o menor diâmetro, são essas aqui representadas por essa letra B, são mais fininhas. Ela tem elastina no centro dela e ela tem uma cobertura, como se fosse, formasse aqui, assim, várias elastinas e por fora eu tivesse tipo uma capinha de fibrilina, tá? Que dá uma liga que segura essas fibras aqui, formando como se fossem retículos, tá? Uns, umas substâncias reticulares. São abundantes na pele, na parede dos vasos sanguíneos e no tecido pulmonar, mas elas são bem fininhas, tá bom? Vai dar elasticidade, tá bom? A elastina vai me dar elasticidade, não posso puxar que volta para o lugar, né? Fibras reticulares, também formadas de colágeno, mas é um colágeno revestido de glicoproteínas, são mais fininhas, tá? Mais delgadas que as fibras colágenas, formam o estroma de órgãos moles, ou seja, um tapete que recobre, estroma é tapete, tá? Que recobre os tecidos, os órgãos moles e vão dar sustentação a vasos sanguíneos, as células adiposas, fibras nervosas musculares, e eles vão fazer aquela membrana basal que tem entre os tecidos epiteliais e o tecido conjuntivo, tem uma membrana basal que a gente falou na aula passada, principalmente aí as fibras reticulares estão compondo essa, essa membrana basal, tá bom? A gente tem dois tipos de tecidos conjuntivos propriamente ditos, né? TCPD. O tecido frouxo, que é representado aqui, ó. Aqui eu tenho um epitélio, né? E aqui eu tenho esse tecido frouxo aqui, ó, que apresenta consistência delicada, ele é flexível, pouco resistente, é um tecido que constitui uma variedade de tecidos conjuntivos, tá? Rico em fibras colágenas e elásticas, presente em regiões adjacentes aos epitélios, exercendo função de mantê-los nutridos por difusão, tá? Por exemplo, a derme, né? A derme é um tecido propriamente dito frouxo. Tendo todos os tipos de elementos de um tecido conjuntivo, possui fibroblastos, macrófagos, como células mais comuns. Porém, apresenta outros elementos, sendo responsável pelo preenchimento de lacunas existentes entre fibras e feixes musculares, por exemplo, além de servir de apoio para os epitélios. Beleza? Tá. E nós temos o tecido. Ih, aqui ficou frouxo de novo, não. Desculpa. Apaga isso aqui. É denso. Tecido conjuntivo propriamente dito denso, que pode ser de dois tipos, modelado e não modelado. É formado pelos mesmos elementos do tecido frouxo, só que eu tenho uma acentuada formação de fibras colágenas, tá? É um tecido menos flexível que o frouxo e mais resistente a trações, tá? Há dois tipos, então, o não modelado e o modelado. Quando as fibras se dispõem em feixes arranjados, sem orientação fixa, a gente chama de não modelado, tá? Fibroso. Nesse tecido, então, tá aqui, ó, não modelado, esse aqui, ó. Ele não é organizado, as fibras estão todas bagunçadas. É, ele vai conferir certa resistência à tração exercida em qualquer direção, tá? Então, ele geralmente vai estar embaixo do epitélio aqui, né? Ah, nesse caso, aqui é a pele, tá? Então, ele vai ter aqui embaixo da pele a derme, aqui formando também tecido denso não modelado, tá bom? O conjuntivo denso não modelado é encontrado, por exemplo, na derme profunda da pele, tá? Então, como eu falei aqui, ó, essa aqui é a derme profunda da pele. Tecido conjuntivo denso modelado é o tendinoso, apresenta feixes colágenos paralelos uns aos outros. Esse aqui, ó. Você vê que ele é bem marcadinho, e ele oferece o máximo de resistência às forças que normalmente atuam sobre o tecido. Né? O caso dos tendões, que ligam o músculo ao osso. Tá? Os tendões são de tecido conjuntivo propriamente dito modelado, tá bom? Que tem uma orientação às fibras. Bom, beleza?
Aí nós temos o tendão e os ligamentos, que unem osso a osso, né, que fica. Então tem essas movimentações todas, eles suportam, são tecidos densos modelados. Tá? E tecido adiposo, para fechar. Tecido adiposo ele tem predomínio de células adiposas, né, chamados de adipócitos, e que reservam gotículas de gordura. Então nós temos aqui dois tipos. Você está vendo um aqui que reserva gordura numa única cavidade, né? Vocês estão vendo aqui. E tem outros que têm várias cavidadezinhas menores para reservar gordura. Então a gente chama esse aqui, que só tem uma, de unilocular, e o que tem várias de multilocular. Tá? Então são dois tipos de tecido. O protoplasma e os núcleos são deslocados para a periferia. Você vê aqui, ó, a célula está aqui, né? E onde está o núcleo dela? Aqui é o núcleo, no cantinho. Ó, as organelas estão todas aqui, todas escanteadas. Ela forma, de verdade, ela fica um vazio aqui, onde está acumulado aqui gorduras. Tá? E todos os citoplasmas e as outras coisas todas ficam aqui bem na periferia, bem perto da membrana plasmática. Isso acontece nos dois tipos, tá? As funções dele aí: reserva energética, os dois, isolante térmico, os dois, amortecendo impactos e vai modelar o corpo. Né? A gente fica gordinho, o corpo vai ganhando estruturas, vai tomando formato. Essa coisa de amortecimento de impactos, né? Aqui, né? A gente tem eles aqui, os animais, os mamíferos, de modo geral, vão ter as patinhas, né? Com as almofadinhas, aquilo ali é tecido gorduroso, adiposo, né? E que evita impacto ali, tá bom? Bem, tem uma diferença entre esses dois aqui. Esse tecido aqui, ele vai ser reserva energética e ele é chamado de gordura branca, tá? Tecido adiposo branco. Esse aqui é chamado tecido adiposo marrom. Esse cara aqui vai estar mais. A gente só tem ele quando é bem bebezinho. No primeiro, ali, nasceu, a gente tem. Agora, ele é bastante presente em animais que hibernam. Tá? Então, aqueles mamíferos que hibernam, né? Os ursos e tal, vários animais, né? Vários mamíferos hibernam. Eles vão ter muito dessa. Eles acumulam esse tecido adiposo marrom. O tecido branco ele tem duas funções. Ele é reserva energética, então ele vai entrar naquelas cadeias de gliconeogênese, ou seja, a quebra desses ácidos graxos vai formar acetil coenzima A, tá? E vai lá para o ciclo de Krebs, tá certo? Para fazer o quê? Para produzir ATP. Beleza, ele faz isso. Mas também libera um pouco de energia na forma de calor também. Bom? Mas é menos. Esse cara aqui, ele tem mais função nessa questão de produção de calor. Por quê? Porque ele tem uma enzima, uma proteína chamada de termogenina. Essa termogenina faz o bloqueio da ATP sintase, tá? Então, bloqueia a cadeia respiratória. Então, ele vai deixar de produzir ATP, tá? Ele vai produzir menos ATP e vai liberar muito calor. Ou seja, o animal está lá hibernando, ele está consumindo essa gordura para manter o calor, a temperatura. Ele imagina que ele está no frio, tá certo? Então, essa gordura deixa de produzir energia de ATP para liberar calor para o indivíduo. É óbvio que os outros tecidos todos estão consumindo e produzindo ATP, principalmente a gordura branca, mas a gordura marrom ela tem essa função de manter esse corpo desse animal aquecido. Tá? Então, vai ter essa termogenina que bloqueia a cadeia respiratória da respiração
celular, né? E vai fazer com que haja um fluxo intenso de hidrogênios para dentro das mitocôndrias, produzindo calor, tá? Produzindo calor, sem fazer ATP, sem transformar esse fluxo em ATP. Beleza, gente?